Noite. Vocês estão bem? Quem está feliz diz amém. Amém. Quem não está vai passar, tá? Alguma hora vai passar. Que semana! Confesso que estar aqui com vocês cada noite durante esses dias, não foi uma semana completa, mas as noites que eu estive aqui com vocês foi o meu momento de paz. Porque o restante da semana foi um caos. Mas no final, tudo dá o quê? No final tudo dá certo. Agradeço pelas orações de vocês. Boa parte da mudança eu já consegui guardar. Já estou no novo lugar. Passar a primeira noite por lá. Enfim, Deus vai conduzindo tudo. Ainda não achei a nova casa, ainda estou no Airbnb. Aluguei um local para ficar esses últimos dias aqui na região de Bauru. E peço que vocês continuem orando para que eu consiga achar o meu lar lá em Prudente. Presidente Prudente. Aí vocês vão lá me visitar. Uma visita. Para arrumar casa. Queridos, que alegria! Encerrando essa semana, nós estamos estudando sobre personagens que tiveram um encontro com Jesus, que tiveram um encontro com Deus e a jornada deles foi totalmente diferente. Você lembra do dia que você realmente teve um encontro com Jesus? Você lembra do dia quando foi a sua conversão? Estou falando do batismo. O batismo é um momento especial. Mas quando verdadeiramente você aceitou Jesus dentro do seu coração, quando você parou de pensar nele numa figura hipotética e ele começou a fazer sentido na sua vida, quando ele deixou de ser o Deus do seu pai, do seu marido, o Deus do seu filho, passou a ser o seu Deus. Lembrado deste momento? Cada um tem uma jornada, uma história. Eu cresci nesse ambiente igrejeiro. Eu sempre fui adventista. Tem uma frase, adventista de berço, né? Eu nasci a 300 metros da igreja, no hospital Leonor de Barros, chama, perto da igreja do Belém, lá em São Paulo. Era muito perto. Nasci ali naquela região. O senhor também? Oi? Pé vermelho? Quem que é pé vermelho? Tem um bairro aqui que chama Leonor e é Pé Vermelho. E pra baixo tem um Bertolini 1 e 2, que a vida é Pé na Cova. Pé na cova. É lá do cemitério. Quem é pé vermelho? Deixa eu ver aqui. Quem é pé na cova? Eu fui Pé na Cova. Já nasceu lá. Ninguém quer falar, né? Que é, né? Nasceu no Leonor. Na realidade, era do lado antigamente de uma FEBEM. FEBEM do Tatuapé. Desativou e virou um parque lá. Aí o pessoal fala, nasceu no Leonor, não, você nasceu na FEBEM lá. Mas não foi bem assim. Se a gente fosse, nasceu lá também. Meus primos nasceram lá. Nem sei se está ativa a maternidade, mas tinha a FEBEM, você lembra do lado, né? FEBEM acontecia ali, agora não tem mais a FEBEM. Mas enfim, é um hospital. Está ativo? Pois é. O fato é que a sua conversão não é do seu nascimento. Você nasce, cresce, se desenvolve, tem um encontro com Deus. E quem sabe estou falando para pessoas aqui que ainda não tiveram este momento. Esses encontros que nós temos, às vezes, são em momentos de alegria, mas a maior parte deles são em momentos de luta, de desertos, de dificuldades. Deus, ele se manifesta e vira a chave do nosso propósito. É assim a nossa caminhada, geralmente. Nós vamos estudar sobre um personagem que Deus o encontrou, chamou ele para um propósito, e nessa caminhada de altos e baixos, ele foi convidado a amar as pessoas e cuidar delas. Curva suas mãos. Vamos orar.
Querido Deus, graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós estamos aqui em mais essa semana, mais essa noite, mais esse sábado, rogando a Deus que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. O Senhor sabe as lutas que nós enfrentamos, os nossos medos, as nossas angústias. E neste momento nós te pedimos que nada, nenhuma das preocupações, que nada venha interromper a nossa comunicação contigo. Fale ao nosso coração, Deus. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento. Novo Testamento, nós vamos ver sobre um chamado no livro de Mateus. Mateus capítulo 4. Não é o nosso texto principal, mas vai ajudar a construir a ideia. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Contexto: Jesus tinha sido batizado, passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo, continuou em oração e agora ele faz um chamado para os seus discípulos. Uma grande decisão de pessoas que estariam com ele ao lado. Jesus passa momentos orando. Uma lição para nós. Chamado dos discípulos, capítulo 4, verso 18 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Qual que é o primeiro? Chamado Pedro e que lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu gosto muito do personagem André, mas nós vamos falar hoje sobre Pedro. Aqui nesse relato é um relato mais resumido. Fala que eles passaram momentos tentando alcançar o objetivo e nada deu o quê? Certo. De repente aparece alguém e fala: tenta mais uma vez. Eles que eram peritos naquilo foram lá, tentaram, ouviram a voz. Você lembra da história que aconteceu? Pescaram quantos peixes? Um monte de peixe. Se não fosse Jesus falando, relatando, eu ia falar que é a história de pescador, né? Tem alguém aqui que é pescador? Apontando ali pro lado de pescador. Pescador conta só a história verdadeira, sim ou não? Dá uma aumentadinha ali, né, no ditado popular. A maioria anda bem. Mas pare e pense, olha essa história. Pescaram um monte de peixe ao ponto que as redes estavam prontas para o quê? Estourar. Mais do que nunca tinha acontecido na jornada deles. Era um momento do quê? De vitória. Vamos pensar, quem sabe, ali no futebol. Acabou de ganhar a bola de ouro e ele decide abandonar a carreira, porque teve um encontro com alguém que significava muito mais do que os propósitos aqui nessa terra. Eles tinham pescado ali, quem sabe, estavam ricos por conta daquilo, daquela grande pesca, que eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguiram o mestre, um chamado. E na jornada desse personagem Pedro, eu sei que muitos, ele já é uma figurinha carimbada, já tem, sabe, que você já espera algo que ele vai falar. Quando nós temos a vocação dos discípulos, sempre Pedro é colocado em primeiro. Ele era, quem sabe, um líder, ou o mais velho, o mais influente,
ou o mais bagunceiro da turma? Conhece gente assim? Você não lembra o nome da turma, aí o professor fala: mas qual turma? Turma do fulano. Ah, turma do fulano, sei qual que é. Talvez você foi algum tipo de pessoa. Você não sabe qual é a rua onde mora tal pessoa. Ah, sei onde é. Tamanha é a influência que você tem. Pedro era um líder. E aqui tem pessoas assim, líderes. E ele é conhecido por uma característica. E qual é essa característica? Vocês lembram? Falar mais do que deve. E não vale cutucar ninguém aí, porque a gente conhece gente assim, sim ou não? Talvez você seja esse tipo de pessoa. E quando nós falamos muito dentro da sala de aula, eu lembro que tinha um amigo que era dessa forma. Ele falava e às vezes acertava, fazia aquele chute e fazia um golaço, sabe? E o professor falava: ô, a sala falava: ô, está estudando. Mas de repente abria a boca e falava coisa que não devia. E o ponto positivo que ele ganhava acabava perdendo, porque o professor falava: nem parece que eu te ensinei tanto. Na jornada de Pedro era assim. Às vezes os discípulos ficavam olhando qual seria a atitude dele, o que ele iria falar. Alguns ficavam com medo de tomar uma atitude e ele era quem tinha coragem de ir. Então esse que se destacava como líder, muitas vezes era julgado. Mas se tem algo que Pedro tinha, era coragem. Às vezes tinha medo, como todos nós. Mas ele se posicionava. Era alguém de opinião. Quando Jesus perguntou o que as pessoas falam quem eu sou, Pedro: alguns falam que você é Elias ou alguns dos profetas. Jesus pergunta para todos: quem vocês acham que eu sou? Ele declara: o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Ele estava fazendo uma referência para aquele que todos esperavam, que imaginavam que iria vir, o Messias. Pedro é quem ele fala, não os outros discípulos. Quando Jesus, porém, está falando para todos eles o propósito da vida dele, ele infelizmente é usado pelo inimigo e fala: Jesus está falando que ele tem que entregar a vida, tem que morrer. Ele fala: ei, Senhor, deixa disso, para com essa ideia. E depois de fazer um 10 no mesmo capítulo, ele acaba tirando um 0. E o próprio Jesus falou: arreda Satanás. E na nossa vida é assim. Às vezes acertamos e imaginamos que estamos no caminho certo, e às vezes nós erramos e tomamos atitudes que não deveríamos. Às vezes estamos confiantes e andamos sobre as águas. Às vezes nós desviamos o olhar de Jesus e começamos o quê? A afundar. Pedro parece com a gente, ou melhor, nós parecemos com Pedro. É engraçado que o nome dele é Simão, parecido com Simeão. E eu entendi porque ele recebeu um apelido, pedra, algo que precisava ser moldado. Simeão significa aquele que ouve. Tinha nada a ver com esse personagem. Ouvir, depois falar. Ele invertia. Ele falava e depois ouvir. E na nossa vida é algo também parecido. Se Pedro estudasse na minha escola, se ele fosse meu colega, eu tenho certeza que eu seria amigo dele. Porque eu, geralmente, na minha história, estava perto de pessoas que eu tinha a ideia e falava: e se a gente fizer algo? E sempre contava desses doidos que iam lá e faziam. Você é assim também? Encontrava gente que tinha assim, atitude, depois pensava: o que eu fiz? E no ambiente de criança isso está certo. Mas o Senhor estava convidando para transformar o caráter desse personagem. Nós sabemos que na trajetória de Pedro, o Senhor tinha um propósito para ele, assim como Ele tem um propósito para nós. E tem um episódio que é o episódio que mais marca. É quando
criado uma expectativa em nós. E a gente vai lá e falha. Já falhou alguma vez? Já se arrependeu de algo? Eu era preceptor lá em Asp, o João estudou lá. E chegou um garoto um dia, depois de ter aprontado, sabe? E dava para ver no olhinho dele que ele estava profundamente arrependido. Só que as decisões que ele tinha tomado tinham o quê? Consequências. E ele falou: olha, eu nunca mais vou fazer isso. Um arrependimento verdadeiro. Eu falei: sabe esse gosto que você está sentindo agora? Essa amargura dentro do coração? Pensa antes de você. Quando você tiver a oportunidade, quando isso aparecer para você, pensa quão duro, quão desagradável é esse gosto. O gosto do pecado. E ele falou: é mesmo. Eu não quero ser mais essa pessoa. Pedro, ele passou por um momento de luta. Ele, o líder, quando o Senhor Jesus estava anunciando as coisas que iriam acontecer, ensinando como eles deveriam viver, ele se levantou e falou: olha, Senhor, eu estarei com o Senhor aonde for. Eles podem te abandonar, mas eu o quê? Eu não. Eles podem se arrepender da fé e tudo mais, abandonar o barco, mas eu vou continuar até o fim. Pedro era alguém impulsivo, agia sem pensar, e muitas vezes nós quebramos a cara por conta disso. Tomamos atitudes que não gostaríamos, que nos envergonham. E Deus, ele está falando: mesmo quando você tomar essas atitudes, eu estou aqui de braços abertos, querendo que você volte, se arrependa e tenha uma nova vida. Nós vamos ler esse relato. É um relato conhecido. Quando Pedro nega o próprio Jesus. Lucas capítulo 22. Amém? Amém. Nós vamos ler lá capítulo 22, do verso 54. A tradução que eu tenho diz o seguinte: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia como, queridos? De longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Primeiro ponto. Pedro, ele traz uma verdade aqui para nós. A característica que está mostrando de Pedro fala que ele seguia o mestre. Mas como que ele estava seguindo neste momento? De longe. Eu acredito, se eu perguntar quantos aqui são seguidores de Jesus, eu acredito que todos vão levantar a mão. Acreditem em Cristo. Só que quando nós seguimos a Jesus de longe, nós vivemos uma vida
parecendo como se nós não o conhecêssemos. Pedro, ele falou uma mentira, ele conhecia Jesus, mas apresenta uma verdade aqui também. Quando nós vivemos longe de Jesus, seguindo Ele de longe, nós vivemos e parece que não o conhecemos. Esse é o primeiro ponto. Pedro, ele nega Jesus, primeira vez. E depois vem um outro ponto, verso 58. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Ele agora afirma que ele não é. Primeiro ele fala que não conhece. E quando ele segue, quando o crente segue a Jesus de longe, de fato ele não é o verdadeiro seguidor. Quando nós seguimos Jesus de longe, não dá para declarar que o seguimos. Uma mentira e uma verdade. Verso 59, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. E o verso 60 diz: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E é assim também, com quem está longe de Jesus, olhando Jesus de longe, vê aquilo que ele fala e não compreende. Falou uma mentira, mas uma verdade bíblica. Hoje eu mudei de casa, e essa casa é temporária, né, como eu comentei. Eu fui uma primeira vez levar umas coisas para colocar na geladeira, e na segunda vez eu imaginava que não tinha ninguém. É um local que tem algumas casas pequenas, né? Pequenininho, um estúdio só para você ficar por ali, parece um quarto de hotel. E dessa vez que eu cheguei, tinha uma moça parada lá, e ela, ainda bem que ela estava ali, que ajudou a abrir o portão. E eu estava saindo com um terno na mão. Ela perguntou: você é advogado? Aí eu fiquei: tem que falar que sou pastor, né? Você não sabe como que é a reação da pessoa. Daí eu falei: não. Eu falei: eu sou pastor. Ela: pastor? Ela toda uma trapilha ali, né? Ela: pastor? Eu falei: eu sou pastor. Ela falou: a paz Senhor. Oh, glória. Ela falou: já fui um monte de igreja. Tá? Começou a se abrir ali, né? E eu só queria colocar meu terno lá, apressado. Ela falou: já fui um monte de igreja, um monte de religião. Meus pais são de uma denominação que eu vou falar o nome aqui. Mas eu achei muito interessante o que ela falou. Eu nunca estudei, nunca peguei a Bíblia para ler. Mas pode me perguntar da Bíblia que eu sei. Eu falei: que contraste. Porque quando eu cheguei na faculdade, o professor falou para mim: quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu percebo que eu não sei o quê? Nada. E eu falei: a resposta dela mostra que realmente ela não estuda a Bíblia. Porque quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós percebemos que nós não somos nada, que nós temos muito a aprender e melhorar. Não adianta ficar seguindo de longe. E a partir do momento que Pedro fala isso, ele braveja, algo acontece. Verso 60, finalzinho: e logo estando ele ainda falando, cantou-o. E agora a minha parte forte. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Eu não sei como é que foi sua relação com o seu pai. Meu pai
Seu Nelson só me bateu uma vez, isso é verdade. Eu aprendi que apanhar não é algo legal já. A primeira vez e única que eu apanhei, acho que eu contei a história para vocês ano passado. Vou repetir aqui. Vingativo, meu primo tinha me mordido de tarde. Eu falei, eu vou me vingar. Daí o Felipe, criança, estava com a mão entre a porta, sabe? Na festa. Tinha passado mais de 4 horas, 5 horas da nossa briguinha. Eu falei, chegou o momento. E eram aquelas portas de madeira de casa antiga, com a força dos meus 4 anos de idade. Fechei a porta e meu primo, que tinha 3 aninhos, quase perdeu os dedos. Aquele beliscão, sabe? Até dói, né? Quando isso aconteceu, o Felipe, claro que chorou. E quando eu olhei, uma pessoa estava ali, me olhando. Meu pai. Ele falou, hoje você vai apanhar. Confesso que a surra doeu, mas esse olhar, rapaz, doía. Tanto é que quando eu apontava, meu pai já fazia esse olhar. E eu falei, não, pai, parei, porque eu não quero o quê? A consequência do olhar. Qual olhar que vocês veem aqui de Jesus? Vocês percebem que tem esses detalhes na palavra? Quando nós olhamos esse trecho, eu também identifico um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Tanto é que Pedro não fica com raiva, Pedro não tenta dar uma desculpa. Pedro, nesse momento, ele tem a atitude que todos nós deveríamos ter no momento que cometemos o pecado. Pedro se arrepende. Verso 62. Então Pedro, saindo dali, o que diz na sua Bíblia? Chorou? Só isso? Amargamente. Aquele choro. Choro é um negócio interessante também. As mães sabem, têm esse dom de saber quando a criança está chorando. Se é fome, se é manha, se é carência, ou se realmente está passando por alguma dor, alguma dificuldade. Sim ou não, mães? É um sexto sentido ali que a mãe tem, que ela consegue identificar. Quando a pessoa fica chorando na minha frente, eu já fico assim, o que eu faço? E às vezes eu estou pregando, ou aconselhando, e a pessoa começa a chorar e é difícil reagir, né? O que você fala nesses momentos? Pedro, ele estava sozinho, e eu acho bonito porque o texto bíblico refere que ele chorou, não foi um choro de fome, de tristeza mínima, mas ele chora amargamente, uma tristeza profunda, um sentimento de arrependimento. Sabe quando você está cansado de fazer a mesma coisa que você faz? E você ora a Deus, eu não tenho mais forças. Em lágrimas você chega para o Senhor. Senhor, me liberta disso porque eu não consigo mais. Sabe quando você não está encontrando saída? E o Senhor é a única resposta, a única esperança que você tem? E você chora pedindo socorro, Senhor, me ajuda. Sabe quando você tem a certeza que errou com alguém ou com alguma pessoa e você chora pedindo perdão verdadeiramente? Eu imagino que esse foi o choro de Pedro, um choro profundo, porque ele negou o ser que mais demonstrou amor por ele. Ele negou o ser que chamou ele de um simples pescador para se tornar um pescador de homens. Ele negou aquele que ele professou que seria, que é o Messias, o Filho de Deus. No momento de pressão e dificuldade, Pedro ele nega ao Senhor. E ele percebe o erro que ele tinha cometido. Nesse momento ele chora, ao ver o seu mestre passando. Mas dói
quando nós percebemos que ferimos uma pessoa que nós amamos. Esse choro. E a jornada dele poderia ter terminado aqui. Alguém afundado numa depressão. Alguém sem esperança. Por uma atitude que teve. Por uma escolha que fez. Isso poderia nortear e ter o mesmo fim que Judas teve. Escolhendo tirar a própria vida. Escolhendo abandonar a missão que Deus tinha dado para ele. Mas aí o Senhor, em sua bondade, amor e misericórdia, oferece mais uma vez a oportunidade de salvação. Mais uma vez o Senhor, Ele vai, Ele toma altitude, e Ele que vai de encontro a quem? A Pedro, ao pecador, e a cada um de nós, por favor. Ele desfrutou do privilégio de ser único 4 vezes. Foi o único a andar sobre as águas. Foi o único a morar com a sogra. Foi o único que fez um sermão e se converteram quase 3.000 pessoas. E foi o único a ser crucificado de cabeça para baixo. Ninguém desfrutou se foi privilégio, ninguém passou por essa experiência. Só que sou um profundo admirador dele. É verdade. E ele também foi o único que o Senhor conversou com ele. E mesmo ele tendo errado, negado 3 vezes, o Senhor quis quitar essa dívida que ele tinha. Vamos lá para João, capítulo 20. Perdão, 21. Evangelho de João, capítulo 21, e a gente vai encerrar. João, capítulo 21. Verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, mais uma vez, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E quem introduz a conversa no verso 3? Vocês estão acompanhando? João 21, verso 3. Disse-lhes quem? Simão? Vou? Escreve. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo? Saíram, entraram no barco naquela noite e nada apanhavam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tem já aí alguma coisa a comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Eu acho esse trecho fantástico. A história se repete. Os discípulos, agora o seu mestre tinha morrido, ressuscitado, e eles não sabiam o que fazer. Eles estavam voltando para onde? Para a velha vida, esquecendo do propósito depois do erro que todos cometeram.
Senhor então aparece mais uma vez, oferece uma oportunidade. Pedro, dá para ver que o texto está mencionando, porque algo vai acontecer com esse personagem. Pedro, ele começa a ter atitudes, ele chama o povo para ir. Após pescar, ele que toma a atitude de trazer os peixes, tentando mostrar o serviço. Sabe quando você erra com alguém que você está tentando agradar? Já aconteceu isso na sua casa? Você está bravo com a pessoa, com o seu marido, sua esposa, os meninos. Fala dos meninos que os meninos são piores assim. Sei que vocês não são piores, mas eu estou falando por isso. Aí de repente você chega, a casa está arrumadinha. Já viu? Olha, a mulher fica com cara de brava ainda, depois de ele fazer algo bom, né? Ou te dá um presente ali, no dia inesperado, tentando resolver o erro que cometeu. Na relação entre filho e pais, geralmente o filho tenta fazer algo para agradar, pensando em algo em troca, né? Ele aprontou, está de castigo, é para liberar do castigo, na base do interesse. Jesus não é comprado com coisas que fazemos ou ganhamos. Pedro, ele tinha algo por trás que ele precisava resolver com o Senhor. Ele estava em busca de algo chamado perdão. Imagina a situação, todo mundo comendo, ele rodeando, tentando servir. Sabe quando você precisa introduzir um assunto delicado com alguém e você está com vergonha de falar? Nesse momento Pedro está passando. Você dá aquela rodeada em Jericó. Aí você fala, então, Silvano, precisava falar algo com você? Só que mais uma vez, quem tem atitude aqui, queridos? É Jesus. E ele faz uma pergunta para Pedro. E essa pergunta que o Senhor faz para nós também nessa noite. Verso 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16: tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. E o verso 17 diz: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quando nós olhamos esse trecho, alguns já sabem que o contexto, a palavra amor, ela era usada de diferentes formas, tinha diferentes palavras amor no contexto grego. E Jesus, ele pergunta usando a palavra que significa esse tipo de amor, um amor incondicional. E Pedro responde, João escreve isso, é um jogo de palavras. Ele fala: Senhor, eu te amo, mas eu não consigo te amar dessa forma. O Senhor, tudo bem, me oferece tudo que você tem, e já é o suficiente. Cuida dos meus cordeiros. O Senhor pergunta, usa da mesma palavra, a segunda vez, esse amor incondicional. E ele responde: Senhor, eu consigo te amar dessa forma. Ele: tudo bem, pastorei as minhas ovelhas. E agora Jesus, ele usa a expressão que Pedro usa. Ele fala: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus então responde: cuida ou apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou a Jesus 3 vezes, e Jesus, ele queria zerar essa pontuação. A cada não que Pedro ofereceu para Jesus, o Senhor ofertou
uma oportunidade de graça e de amor. A cada erro que nós cometemos, o Senhor é capaz de oferecer a sua graça, e nós precisamos nos arrepender. O arrependimento não para só dizendo: Senhor, me perdoa, mas é um convite para que eu e você cuidemos da ovelha do Senhor, desses filhos que precisam ouvir dessa mensagem de graça, de libertação, dessa mensagem de amor que nós conhecemos, de um Deus que é capaz de restaurar as relações entre nós e a relação entre nós e Deus, de um Deus que oferta o amor para cada um de nós e roga para que nós cuidemos de outros filhos que estão carentes desse amor. O Senhor é capaz de mudar a rota da nossa jornada. Pedro poderia ter o destino de Judas. Ele que olhou para Jesus e andou sobre as águas, olhou para Jesus e ele teve também o perdão, mesmo depois ele se acabando em lágrimas. O Senhor Jesus fala: filho amado, olhe para mim. Eu sou capaz de mudar a trajetória da sua vida. Os erros que você cometeu, tem cometido, quando você confessa e deixa, eu sou capaz de eliminar e fazer de você uma nova pessoa, sem culpa, sem mágoas, transformada pelo poder do amor de Jesus. Pedro, ele escreve cartas. Vamos dar uma olhadinha, a gente vai encerrar com isso. Lá no final da Bíblia, é interessante ver esse personagem que falava de uma forma tão dura às vezes, convocado a ter uma vida ao lado do Senhor e oferecer a oportunidade de salvação. Como o irmão bem disse, Pedro, sim, ele pregou e muitas pessoas se converteram. Pedro falou ali no Pentecoste, foi uma figura central do livro de Atos, e pessoas ouviram a voz, curou. Mas o que eu acho mais fantástico na trajetória deste homem é que ele passa a ter uma maturidade espiritual. Ele passa a ser alguém que realmente cuidava das ovelhas, cuidava do seu rebanho, cuidava dos filhos e oferecia a todos a salvação que vem de Cristo Jesus. Quando nós vamos lá na sua segunda carta, nós encontramos textos belos. Pedro, ele vai falar de uma forma que as pessoas venham a entender esse amor, esse cuidado de Jesus. Quando nós vemos, quando ele escreve a respeito do amor do Senhor, a respeito de como nós devemos viver como cristãos, mostrando que a palavra de Deus é superior, para ter cuidado com os falsos profetas. Mas para mim o texto que me chama mais atenção, quando ele fala no capítulo 3, a respeito da vinda do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele fala que no final dos tempos vão vir pessoas tentando enganar, tentando mentir, fazendo com que você não acredite na promessa da volta do Senhor. Mas ele também diz para nós como nós devemos viver. 2 Pedro capítulo 3, verso 11: visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Convida a gente para este lugar, para estarmos para sempre com o nosso pastor e Senhor Jesus Cristo, para estarmos com o nosso Salvador. E esse foi o convite que Deus deixou para nós. Então nessa jornada nós reconhecemos a nossa pequenez,
os nossos erros, que foi Deus que nos convidou, Deus que nos chamou ao arrependimento. E uma vez que essa graça chega até nós, nós vamos até as pessoas que estão carentes deste amor e oferecemos essa mesma salvação com a esperança de um dia estar com Cristo no céu. O Senhor fala: ei, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Ei, você me ama? Apacenta cada uma delas. Que nós possamos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Que a nossa vida, quando nós olharmos para nós vamos ver erros, mentira, culpa, condenação. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos oportunidade de graça, amor e salvação. Ele quer se encontrar com você. Ele quer ter encontro comigo, com a sua família, com a nossa família, nesse novo céu, nessa nova terra. A Duda vai cantar uma música. Eu queria que você meditasse nessa letra. Queria que você fizesse uma oração ao Senhor. Queria que você conversasse com Deus e falasse: Senhor, tenho eu te negado em algum ponto da minha jornada? Tenho sido infiel a Ti em algo? Tenho me separado do Senhor? Tem algo que eu preciso ser transformado, que o Senhor está me alertando para que eu me apresente na Sua presença como filho amado? Tem algo que eu preciso ser transformado, ó Deus? Se a culpa tem batido na sua porta da mesma forma que Pedro, se os anseios do seu coração, o medo, como nós vimos em todos os personagens que nós estudamos, depois do pecado vem este momento de medo, mas é sempre assim. Jesus, Ele chama mais uma vez, e a jornada de Pedro foi totalmente diferente a partir do momento que ele entendeu e recebeu o perdão do Senhor. Ele se tornou verdadeiramente um pastor de ovelhas, alguém que cuidou do seu povo, alguém que, guiado por Cristo, foi capaz de fazer a diferença. Logo mais o nosso Salvador vai voltar, queridos. Eu gostaria de fazer uma semana de oração, quem sabe na igreja nova lá no futuro. Gostaria de ter um momento a mais com vocês. Eu não sei se vai dar tempo. O Senhor deseja que eu e você nos arrependamos do nosso pecado, voltemos para os braços de Jesus, para esse olhar de amor que é capaz de transformar, e assim possamos ter a vida eterna. Ouça essa canção que a Duda vai cantar. Se é seu desejo estar ao lado de Cristo naquele grande dia, junto com outros pecadores que nem eu, que você, que tiveram a vida transformada, junto de personagens da Bíblia como Pedro, que entenderam e pregaram a respeito da salvação. Enquanto ela canta, eu convido você a ficar de pé. No final quero orar por todos vocês, almejando esse grande dia, encerrando essa semana de oração, mas começando uma nova história, um novo ciclo, mais perto de Jesus. Que Deus nos abençoe. Ouço a
Deus, esse é o nosso Senhor, que oferece essa graça e esse amor para cada um de nós. É capaz de transformar a nossa vida, o nosso ser, mudar a nossa rota. Mas o que Ele mais almeja não são as nossas obras, não são aquilo que podemos fazer com as nossas próprias mãos, mas o que Ele mais deseja é que eu e você venhamos a ser salvos. Vamos orar. Querido Deus, aqui está a sua igreja, seus filhos. Pai de amor, transforme a nossa vida, Deus. Durante essa semana nós vimos história de personagens famosos, homens que tiveram contato com o Senhor, e a Bíblia é bela porque cada um deles não foram personagens perfeitos, assim como nós, homens e mulheres que têm as suas lutas, suas fraquezas, seus medos e anseios. Todos eles foram chamados em um momento inesperado, não quando eles estavam no auge, mas todos foram chamados verdadeiramente quando não se sentiam pessoas dignas, quando eles olhavam para dentro deles e reconheceram sua fraqueza e sua pequenez. Foi neste momento que o Senhor usou cada um deles, ó Deus. Hoje nós estudamos a história de Pedro, alguém que falou que nunca iria abandonar a Jesus, mas o negou, e ainda assim o Senhor Jesus teve misericórdia de Pedro e fez dele um grande homem. E esse mesmo Jesus tem misericórdia de nós e quer mudar a nossa jornada, a nossa vida, a nossa história. Pai, cuide dessa igreja, que todos possam, ao cair, imaginar o Senhor Jesus olhando para nós, que o nosso arrependimento possa ser verdadeiro, ó Deus, ao ponto de abandonarmos os nossos erros. Nos ajude, ó Deus, a entender que temos uma missão, que a vida que tínhamos antes da nossa conversão não pode ser a mesma. Nós precisamos ter um ponto de virada e seguir verdadeiramente ao Mestre. O Senhor Jesus está voltando. Pedro pastoreou a igreja, anunciando a respeito deste momento da volta de Cristo. Nós estamos no final da história, no final da jornada. Nos ajude a amar as pessoas e cuidar delas até que o nosso Salvador volte. Capacite a cada um de nós, guie por onde o Senhor deseja, nos ajude a entender o nosso propósito aqui na terra, e que acima de tudo, nenhum dos que estão aqui junto com seus familiares venha se perder, ó Deus. Que naquele grande dia possamos estar reunidos ao seu lado e com o nosso Salvador Jesus viver eternamente ao lado dele, ó Pai. Essa é a oração que nós fazemos. Derrame sobre nós o teu Santo Espírito, nos ajude a entender e receber o teu perdão, e assim continuar caminhando até que Jesus